Bom dia, Uruguaiana, muito bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou me chegando com alegria, com tranquilidade nesta agradabilíssima manhã de quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, 2 de julho de 2025, 6 horas em ponto da manhã desta quarta-feira. Bispo Leandro Sanches já está na sua boa, na sua ótima companhia e vamos, claro, com toda certeza, até às 6 horas e 30 minutinhos da manhã com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Neste programa onde as catorritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem e a graça de Deus recai sobre nós. E claro que enquanto os passarinhos revoam nesta manhã, nós realizamos aqui neste programa a nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. Então vamos juntinhos com você. Você pode desejar um bom dia aos seus amigos, aos seus familiares, ou pode mandar um olá. Daí que eu mando um olá daqui. E aqui as catorritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem. E nós tomamos o nosso primeiro mate da hora da programação, desejando uma ótima quarta-feira para você. E estamos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que salva, que cura, que liberta, aquele que nos traz vida e vida em abundância, vida com alegria. Enfim, vamos juntinhos com você. Você pode estar chegando com tranquilidade. E temos também a oração, a palavra de Deus e a nossa comunhão na roda do mate, na roda do chimarrão. E claro que também temos a hora certa. São 6 horas e 2 minutinhos da manhã desta quarta-feira fria aqui na cidade de Uruguaiana, mas nós estamos ao vivo com você. Vamos ter chegando, vivente, vai ter aproximando. Vamos tomar um mate então. Bah, mas o mate é com aquela erva, mas que erva, hein? Vamos mandando aquele olá, vamos desejando aquele bom dia para todos vocês que estão ligadinhos conosco. A tia Vera Abade, alô, bom dia, tia Vera Abade, ali no bairro Cabo Luiz Quevedo. Tia Vera Abade, alô, bom dia, um abraço para a senhora, para toda a sua família. E vamos com o matezinho, na sequência, na tranquilidade, uma igreja em marcha no bairro Ipiranga, na rua João Delme Silva, número 822, terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. E o mate com aquela erva. Vamos lá, tia Vera, vamos lá, Marquito Pofal, alô, bom dia, Marquito Pofal, um abraço para ti e para toda a tua família, e uma ótima quarta-feira em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais gente conosco, claro, Valdir Cardoso, a esposa Iraci Cardoso, o filho Nicolas e a filha Jennifer. Um abraço aí para toda a família Cardoso aqui no bairro Cidade Nova. Vamos juntinhos com vocês, se ligando conosco na programação. Quando o telefone está marcando pontualmente 6 horas da manhã e 3 minutinhos, 6 horas e 3 minutinhos, e nós vamos com você até as 6 horas e 30 minutinhos desta manhã de quarta-feira, mandando aquele alô para você que está em outra cidade, outro estado do Brasil. Lá em Santa Catarina está meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, a sua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin e a filha Gabriele, aí em Pomerode, em Santa Catarina. O povo pomerano nos acompanhando via Facebook. Que Deus abençoe a tua vida, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi. A minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum, pastor Anderson Brum, na igreja do Evangelho Quadrangular, aí na cidade do Rio dos Cedros, em Santa Catarina. E assim nós vamos indo com tranquilidade, de mate em mate, de palavra em palavra, com a graça de Deus a cada dia, a misericórdia de Deus se renovando sobre nós. Nós vamos com você até as 6h30 da manhã. Vamos juntinhos? Maria Borges Loreci Borges, a filha Larissa, um abraço para a irmã Doroti também, aí no bairro Cabo Luiz Quevedo. Alô, bom dia, povo de Uruguaiana, se chegando conosco na programação, ao qual hoje vamos 6 horas e 30 minutinhos da manhã, e o despertador despertando nesta manhã, e vamos juntos com você, vamos se alegrando em Cristo Jesus. E sempre lembrando que a IMP é uma igreja em marcha no bairro Ipiranga, na rua João Delme Silva, número 822,
2022. Vamos com você, povo ligadinho conosco na programação. Alô, bom dia, Cristiano Pessano, lá no bairro Nova Esperança 2. O Claudio Miro dos Santos, a Miriam dos Santos, a Rosa Aparecida dos Santos e também a Suzy Cauê, o Tiago Renan Flores, tá? E toda a família Flores e a Franciele Guimarães, o Luciano Brandão e o pastor Jefferson Maciel aí no bairro Nova Esperança 2. Mas vamos indo tomando mais um matezinho porque tá na hora do mate, tá na hora do mate. Olha o fogo a lenha, vamos se aquecendo. Ontem dizem as pessoas que se concretizou 0 grau de frio, né? Eu calculo porque tava grande a geada tava grande no dia de ontem. Hoje nem espiei para fora, mas deve estar mais ou menos isso, 1 grau, 2 graus aí. Enfim, é o mês de inverno, mas falta pouquinho não mais, né? Só falta o mês de julho, hoje é 2, falta aí menos de 60 dias aí para terminar o inverno e vão indo com tranquilidade, se aquecendo, né? Ou com mate, ou com chá, ou com café, ou com chocolate, ou com pullover, com a campeira, com a jaqueta. Enfim, vamos se chegando, missionário Jurema Macedo, aí nas áreas de Porto Alegre, missionário Jurema Macedo e o pastor Luiz Benedito. Depois o vídeo vai para o YouTube hoje, especialmente um pouco mais cedo, vamos até às 6h30 da manhã e depois quem se chegar vai buscar lá no YouTube ou no Facebook, né? Porque agora são pontualmente 7 horas, 6 horas, né? E 7 minutinhos. A gente estranha fazer o programa mais cedo, mas é isso aí. Temos que realizar a vontade de Deus. 6 horas e 7 minutinhos da manhã. E nós vamos fazer o seguinte, vamos tomar aqui mais um matezinho e já vamos estar nos preparando para a palavra de Deus, enquanto vai se chegando mais vivente, vão se chegando com tranquilidade. Alguns já estão chegando do trabalho, vamos descansar um pouco, mas enfim, antes do descanso, aquela paradinha na programação. Vamos lá então, João Sotelo em Santa Maria, um abraço João Sotelo, deve estar frio pelas áreas de Santa Maria, povo santamariense. Em Caxias do Sul, minha cunhada Ana Soares de Oliveira e o meu irmão Alexandre Sanches em Caxias do Sul. Inverno rigoroso e nós aqui tomando um matezinho na companhia daquela erva, na companhia do Espírito Santo e também na graça de Deus, né? Porque que seríamos de nós sem a graça de Deus? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Vamos conferindo a hora. Bispo Leandro Sanches na sua boa companhia. Marquito Pofalo, obrigado aí pela tua companhia. Minha prima Marlene Vargas, alô, bom dia, um abraço lá para as áreas de Porto Alegre. O Norico Kinipoff também nas áreas de Porto Alegre. Bastante gente que se liga conosco, nós nos ligamos com você. O André Miller lá na Vendinha, tá? O Paulo César Dutra, a Fátima Soares, o André Miller, sua esposa Dayana e a gurizada, né? Um abraço, meu sobrinho Alex Sanches, aí na Vendinha, em Triunfo, na cidade de Triunfo. Vamos lá então, povo, se ligando conosco. Tá chegando o frio, se chegando com tranquilidade. Hoje já estamos aí na data, que dia é hoje? 2 de julho, quarta-feira, pontualmente, 6 horas da manhã e 9 minutinhos, vamos encher esta cuia e vamos já preparar para a palavra de Deus, que estamos no horário. Olha o nosso chaleira, olha o chaleirão, ó. Bah, que chaleirão, que esta aqui é a cuia, né? Vamos repor para cá, vamos colocar a Bíblia aqui, que já estamos preparados, na sequência do livro de ontem, né, sobre as abnegações do apóstolo Paulo, que nos dá um baita do exemplo, né, para que nós possamos aí ter dias maravilhosos e abençoados. Vamos tomar este mato então, enquanto você puder abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios 6, a partir do versículo 5. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 5. Tá? É na continuidade de ontem, né? Vai ficar lá no YouTube, não te preocupa não. Depois, você que está se chegando agora, procura lá no YouTube, é pastor Leandro Sanches. Olha aí o despertador funcionando nesta manhã, me avisando que são 6 horas e 10 minutinhos da manhã. E o mate tá na mão, mas tá servido, gauchada amiga do Brasil, vamos juntos!
Roncou esta cuia. Se achegamos com a cuia para cá. Agora sim, que tranquilidade, né? 6h10 da manhã. Vamos aqui. As abnegações de Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Tudo isto o apóstolo Paulo está pedindo nestes momentos, né? Porque são momentos da vida. Tudo isto aqui, ó, não é durante toda a vida. São momentos. Alguns momentos podem durar um mês. Até mesmo pode durar 1 ano, 2 anos, dependendo da luta, da dificuldade. Mas, com certeza, ela vai passar. São momentos, podemos dizer assim, inesperados na vida. E o apóstolo Paulo, tudo isso que ele escreveu, ele não escreveu porque ele imaginou isso, porque ele pensou nisso, porque ele escreveu, porque ele viveu. O apóstolo Paulo viveu todas essas coisas. Por isso ele disse, olha, eu aprendi a ter paciência nos açoites. Agora, você que conhece a história do apóstolo Paulo, a sua vida antes de ser apóstolo e depois, antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, você que conhece sabe que depois que ele se converteu, quantos açoites ele levou? Olha, hoje em dia, se nós levarmos um açoite, muitas pessoas caem, desistem. E Paulo, o apóstolo Paulo levou vários açoites, mas com paciência. Por quê? Porque ele estava servindo ao Senhor. Também nas prisões. Todos nós sabemos que quantas prisões teve o apóstolo Paulo. Não foi uma. Eu nunca contei quantas prisões teve o apóstolo Paulo, mas eu tenho certeza absoluta que não foi só uma. Porém, nas prisões ele sempre teve paciência. E nós muitas vezes nos encontramos presos. Mas aí você diz, pastor, eu não matei ninguém, eu não roubei, não defraudei. Mas nós também hoje vivemos as chamadas prisões espirituais. São prisões que nos prendem na dificuldade, na opressão, na depressão. E nós, quando nos aprisionamos neste mundo espiritual, nós desistimos. Damos vitória a estas coisas negativas. São prisões. Porém, se nós não tivermos paciência, nós não vamos conseguir vencê-las. Então, nas prisões, nos açoites e também nos tumultos. O que é um tumulto? Um tumulto que eu entendo para mim, o meu entendimento humano, são fofocas, são contendas. De repente você está indo e de repente você se vê sem perceber no emaranhado de fofocas. Olha, porque você falou isso, porque você falou aquilo, porque o fulano disse, e de repente você está encrencado no meio de um tumulto que muitas vezes não foi você que ocasionou este tumulto, mas por um mal-entendido, por uma palavra mal empregada que a pessoa ouviu, ela distorceu o assunto e criou um grande tumulto em tua volta, ao qual, se você não tiver paciência, experiência, entendimento para ver o porquê disto, obviamente você vai se dar mal, vai cair, vai se desesperar. Agora, se você tiver paciência, olha, da onde vem isso? Por que disto? Como surgiu este tumulto? Aí você vai ter o entendimento para, talvez, consertar este grande tumulto ao qual você se deparou com ele sem menos perceber. Então, paciência nos tumultos. Nos trabalhos, paciência. Nos trabalhos diários. Tanto no trabalho secular, quanto no trabalho espiritual. Uma pessoa que ela pega um trabalho, ou ela quer um trabalho, mas ela não tem paciência para trabalhar, ela não vai conseguir fixar naquele trabalho ao qual ela foi selecionada. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo que estas abnegações são importantíssimas nós aprender a superá-las na nossa vida. São abnegações, são coisas que nós temos que aprender a lidar e a deixar para trás
Porque se nós convivermos com tudo isso, nós seremos uns meros seres humanos, feituras de Deus derrotados. Porque tudo isso, como eu já falei lá no comecinho, faz parte da vida. Tá? E o apóstolo Paulo passou por tudo, açoites, prisões, tumultos. Nos trabalhos ele sofria agressão, perseguição, mas ele nunca deixou de realizar um trabalho sem que ele concretizasse. Por quê? Porque ele sempre teve paciência e colocava como alvo a salvação. Então, quando eu colocar como alvo a salvação, nós vamos conseguir superar todas as artimanhas e as dificuldades que existem na vida. No versículo 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então nós vemos que o apóstolo Paulo cita aqui vários exemplos de coisas que podem destruir a fé. E que se nós não pudermos controlá-las, obviamente nós não conseguiremos chegar a um objetivo. Não conseguiremos dar um passo à frente se nós não conseguirmos nos abnegar destas coisas. E aqui no versículo 6 ele cita, na pureza, paciência. No saber, também tem que ter paciência no saber. No entendimento. Paciência na longanimidade. Assim como Deus é longânimo, nós também temos que ser longânimo, esperando a hora da volta de Cristo. Mas se nós perdermos a longanimidade e não tivermos paciência para lidar com isso, nós vamos perder quando a trombeta tocar, quando o sino tocar, nós não vamos ouvir. Por quê? Porque nós não tivemos a paciência, a longanimidade de esperar. E temos que ser pacientes também na bondade, pacientes no Espírito Santo e também no amor não fingido. Olha só quantas coisas que o apóstolo Paulo aprendeu a ter paciência. Torna a dizer, ele não escreveu porque ele queria escrever. Ele escreveu porque ele passou por isso. Isto é um testemunho do apóstolo Paulo que é possível nós nos abnegarmos destas circunstâncias da vida humana. Então, se nós não tivermos amor puro, se nós não tivermos paciência de esperarmos a vinda do Senhor e a presença do Espírito Santo, como vamos vencer? Se a paciência traz a esperança, e a esperança, ela não nos falha, a perseverança, a paciência e a esperança, sendo que desses três, a esperança nunca nos falha. No versículo 7, na palavra da verdade, paciência, tem que ter paciência na palavra, mas que palavra? A palavra da verdade. E como saber qual é a palavra da verdade? É simples, é só você ter paciência no Espírito Santo, e o Espírito Santo vai envolver você na graça da sabedoria, e você vai saber qual é verdadeiramente a palavra da verdade. Eu sempre digo que para nós sabermos qual é a palavra da verdade, é só nós observarmos quem prega Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E outras coisas mais que em outra oportunidade eu falo. Mas eu conheço uma pessoa que ela fala a verdade, ou eu peço a sabedoria do Espírito Santo quando ela fala sobre a Trindade. Quando ela fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quanto a isso, se for o contrário, eu já vejo que não é a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é uma só. É que Deus é Pai, Jesus é Filho e o Espírito Santo faz parte da Trindade, que é aquele que nos consola. É um só, é um ser trino. Então esta é a palavra da verdade. Mas tem que ter paciência para compreender e entender. Para que você não desvie o teu caminho da palavra da verdade para a palavra de mentira, de contenda e de blasfêmia e também de heresia. Vamos lá na sequência. Paciência no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Aqui quer dizer que temos que ter paciência na justiça de Deus. E não querer fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Confiando o quê? Nas armas de Deus. Quais são as armas de Deus? Primeiro é a paciência, a longanimidade, a paz, o amor. Estas são as armas da justiça. Porque se você for fazer justiça com as suas próprias mãos, você primeiro vai destruir a sua vida. Porque o que você faz aqui na terra, independentemente de tudo, nós vamos ter que pagar. Então, se você fez justiça
matou alguém, bateu em alguém. Ah, porque me bateram, eu fiz justiça e bati de novo. Aí você está usando as tuas armas. E aqui a Bíblia diz paciência, tá? No poder de Deus pelas armas da justiça. Então Deus tem as suas formas de agir. Deus tem as suas formas de fazer justiça. Mas quer sejam contra você, ou sejam justiça ao teu favor. Aqui, ó, justiça ofensiva ou defensiva. Se ofenderam você, as armas da justiça de Deus vão agir. E se você ofendeu alguém, as armas da justiça de Deus vão agir também a teu favor. Então, tudo isso são coisas que o apóstolo Paulo nos dá para nós entendermos como viver melhor. No versículo 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Então, tudo isto, não podemos ser falsos, temos que ser verdadeiro. Ou seja, tudo que você falar, faça. Tudo que você viver, fale. Tudo que você ouvir, descubra se é verdade ou não. Não podemos ser dois tipos de pessoas. Hoje uma, amanhã outra. Para nós entender melhor, tenhamos que ser sim, sim ou não, não. Verdadeiros, tá? Abnegando a infâmia, tá? E abnegando também a desonra. Temos que ser honrados em Cristo Jesus. Quando você desonra alguém, obviamente você será também desonrado. Então estas coisas são coisas que nós aprendemos durante toda a nossa vida em Cristo Jesus. São algumas das abnegações do apóstolo Paulo que nos ensina que se nós conseguirmos nos abnegar, negarmos tudo isso, nós vamos ser viventes, filhos de Deus bem melhores, tá? Seremos aquelas pessoas que seremos entendidas, seremos aquelas pessoas que entenderemos ao próximo e, enfim, seremos pessoas não só vencedoras, mas pessoas mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Então, aprenda, pegue esta passagem, leia e releia, passe para alguém, diga para eles, olha, está chegando o tempo, abnegue-se, entregue-se a Cristo Jesus e seja bem-aventurado nesta manhã. Vamos juntos com você, povo de Uruguaiana, povo que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos ver aqui que horas são agora, porque pontualmente meu telefone está marcando 6 horas da manhã e 23 minutinhos. Tá na hora do mate, gauchada amiga, bom dia, as caturritas cantando, os gatinhos miando, os cachorrinhos latindo, e nós aqui aproveitando o friozinho do amanhecer da manhã de quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, 2 de julho de 2025, tá na hora do mate, tá servido o matezinho nesta manhã, e vamos até as 6 horas e 30 minutinhos desta manhã de quarta-feira. O programa geralmente é das 7 às 7h30, mas quando há oportunidade a gente realiza mais cedo, porque a gente tem compromisso, né? Mais tarde, daqui a pouquinho não mais. Então a gente realiza aí o programa um pouquinho mais cedo. Mas chegou ele já está se preparando para mais um dia, tomando já, com certeza deve estar tomando aquele matezinho já. O Éder Vieira, alô, bom dia, Éder Vieira. Um abraço para ti, para Fátima, tua esposa, para toda a gurizada. Um abração e que Deus abençoe a tua vida, Éder Vieira. Vamos tomar um matezinho? Com aquela erva, vamos tomar mais um mate e depois vamos estar já orando por você, porque o programa vai hoje das 6 horas da manhã até as 6 horas e 30 minutinhos, e tem bastante gente. Bom dia Éder Vieira, um abraço, que Deus abençoe mais um dia, este dia de quarta-feira, seja abençoado para ti, para toda a tua família, um ótimo trabalho, obrigado aí pela audiência, o Éder Vieira. Vamos tomar este mate então? E vamos até as 6 horas e 30 minutinhos depois. Você que vai se achegando, você pode ir lá no YouTube. Mas vai chegar no YouTube mais tarde o programa também, porque depois do compromisso eu vou repor um programa no YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Então 8 horas da manhã já está lá no YouTube o programa de hoje. Mas vamos lá, Éder Vieira, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, um abraço. Vamos tomando este matezinho? E vamos lá na sequência, Marquito Pofal, alô, bom dia.
a Mara Godinho, em Montenegro, né? Em Montenegro, a Mara Godinho. E família, que Deus abençoe cada um de vocês que estão ligadinhos conosco nesta manhã, agradabilíssima aqui na cidade de Uruguaiana. Deve estar aí uns de 2 ou 1 ou 2 graus de frio, porque está gelada amanhã, mas enfim, nós temos aí o que? A graça do Senhor Jesus conosco e nos aquecemos aí tomando aquele matezinho, claro, com toda certeza, e com aquela erva, hein? Vamos lá então? Conferindo a hora certa para você que está se preparando para sair para a rua, né, para fazer os compromissos. São 6h25, tá bem na hora da oração, né? Vamos tomar este mate sem mais delongas. E não esqueça que IMP é uma igreja em marcha que está localizada no bairro Ipiranga, na rua João Hermes Silva, 822. Que Deus abençoe o Éder Vieira e família. Que Deus abençoe a tia Vera Abade. O João Luiz Zucchetto, o taxista da Praça Farroupilha, alô, bom dia. O Valdair Silva, no bairro Cidade Nova, alô, bom dia. O Valdir Cardoso e família, a irmã Iraci, o Nicolas e a Jennifer, aqui no bairro Cidade Nova. Vamos estar orando por você nesta manhã. Olha aqui a cuia, bah, mas que cuia, que chaleirão, hein? Vamos lá então. Grande Deus e eterno Pai, confiamos sempre na Tua graça e aprendemos, Pai, que temos que abnegar certas coisas na nossa vida. Mas nesta manhã, Pai, pedimos a Sua confirmação da Tua misericórdia se renovando sobre nós. Que do alto, da cabeça até a planta dos pés, artelhos, as veias, as correntes sanguíneas, Pai, trabalhem naturalmente, normalmente nesta manhã. Toda ansiedade caia por terra, Pai. Tudo aquilo que precisamos resolver, que o Senhor seja primeiro, vai na nossa frente, Jesus. Nos segura, nos dando entendimento, sabedoria, para resolvermos tudo aquilo que está em nossos projetos, nossos planos no dia de hoje. Espírito Santo, consola aquele que está no leito de cama, aqueles que não têm agasalhos, consola-os, Pai, envia-os pessoas de todas as partes para auxiliá-los, Pai, naquilo que seja necessidade para cada um deles. Abençoa nossas seguranças públicas, Pai querido, que trabalham neste inverno, Pai, para socorrer as pessoas. Abençoa-os grandemente, os pequenos, grandes, micros empresários, que geram empregos, Pai, que estão passando de repente por dificuldade financeira, estão pensando até em demitir pessoas, que haja, Pai, um renovo material e estrutural nesta empresa, e eles venham a produzir, voltem a produzir a 100 por 1, e assim, Pai, ao invés de demitir, Pai, que eles venham, Pai, colocar mais funcionários, e assim se abram mais empregos na cidade de Uruguaiana e em todo o Brasil. Abençoa, Pai, agora aqueles que estão na granja, na chácara, na fazenda, os produtores, aqueles criadores, Pai querido, que assim, Pai, eles enchem a cidade de empregos. Abençoa-os grandemente, Pai, e que todo mal se retire e sejamos abençoados em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã, mas está já na nossa hora, temos aí alguns compromissos daqui a pouco, daqui a uns minutinhos, né? Mas são 6h28 minutinhos da manhã, tá na minha hora, né? Vou tomar mais este mate e vamos indo, claro, com aquela tranquilidade, com alegria, cumprindo mais um dever em Cristo Jesus, que não é um dever, né? É uma alegria. Dever e obrigação é uma coisa, alegria é outra. Então este programa é feito com alegria em Cristo Jesus. Por quê? Porque leva você em meia hora de conversa, de alegria, de oração, de palavra. E é tão bom compartilhar com você esta meia hora. Então, Éder Vieira, um abraço, muito obrigado pela tua participação. Um abraço aí para todos vocês. Mas chegou, mas deixa eu só ver se eu consigo ver quem é que chegou ali agora, tá? A irmã Adriana Rodrigues, tá? Um abraço para você e para toda a família. E que Deus abençoe. E amanhã, se for da vontade de Deus, quero estar com você às 7 horas da manhã. O programa começa às 6, não é sempre, é de vez em quando surge um compromisso mais cedo. Aí eu faço o programa mais cedo. Então, bom dia, irmã Adriana Rodrigues e Hortêncio e toda a família. Um abraço e até amanhã. Um abraço do Bispo Leandro Sanches. Se for a vontade de Deus, quero estar com você amanhã às 7 horas da manhã com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até amanhã.